Mas os seres humanos não são seres só de razão, não. A gente é ser de afeto. E os hábitos mudam quando você também contempla a experiência dos afetos. E a experiência do afeto foi fundamental para a espécie sobreviver. Por quê? Porque quando você se preocupa com os outros, isso traz uma experiência de prazer junto. Aí que está. Que às vezes a gente não percebe. Mas quem se preocupa, por exemplo, quem tem filhos, tem essa experiência. Ou quem tem irmão mais novo. Ou quem cuida. Por que você acha que tem pessoas que cuidam de doentes? Porque existe, e eu não estou falando aqui no tipo de prazer mórbido, existe uma qualidade nos seres humanos, e alguns mais do que os outros, que é o prazer em se perceber cuidando dos outros. Certo? Percebendo que, na verdade, porque, na verdade, se a gente não cuidar um dos outros, a gente vai para o saco mesmo, né? Se você pensar em termos de humanidade no geral, a gente dança. Isso é um dos problemas mais graves da humanidade. É sempre essa dificuldade que você tem. E veja, você não vai conseguir salvar a África. Mas você consegue ter impacto muito grande no pelotão em que você vive, imediatamente. Nesse você consegue ter impacto. E outra coisa também importante nesse âmbito aqui, que tem a ver com bem-estar, que às vezes não parece, é a experiência de liberdade. A experiência de liberdade está profundamente associada a eu me ver como um ser responsável por mim mesmo. Perceber que eu sou estimulado a ser uma pessoa livre. É claro que ninguém é livre plenamente. A começar, tem lei da gravidade, tem lei, né? Você comer muito doce, você engorda, o açúcar sobe. Se você não fizer nunca nenhuma ginástica, você fica com o corpo, com o passar do tempo, enrijecido. Você descobre que o corpo não é seu, porque quando você é jovem, você acha que o corpo é seu, né? Você enche a cara, no dia seguinte eu vejo os alunos. Enche a cara, no dia seguinte está fazendo prova. Depois, quando você está com 60 anos, se você enche a cara, você morre no dia seguinte. Né? Você não consegue vir trabalhar. Né? Então você tem que aprender a tomar cuidado com esse tipo de coisa. Mas assim, a liberdade também é uma variável importante. Então assim, olha, coerência. Se eu estou ouvindo que eu devo praticar tal hábito, e eu praticar, e eu for reconhecido como valoroso por isso, a tendência é que eu pratique mais esse hábito. Mensagens contraditórias produzem desorientação. A vida é contraditória, eu não estou dizendo que não é. Ela é contraditória e ela é ambivalente. Mas não é isso que a gente está discutindo, certo? Quando você está pensando em cuidar, porque isso é uma discussão sobre cuidado que vocês estão tendo aqui. Quando você está pensando em cuidar de um grupo, o ambiente precisa ser o mínimo contraditório possível. Porque contradição desorienta as pessoas. A gente fica confuso, né? Afeto, interdependência afetiva. Interdependência afetiva, é interessante, uma das características da interdependência afetiva é que ela produz mais interdependência afetiva. Assim como a mesquinharia produz mais mesquinharia, o egoísmo produz mais egoísmo, a interdependência afetiva produz mais interdependência afetiva. A liberdade e a imaginação. Uma última característica que eu queria dar, a primeira, então, a relação com o bem-estar. Hábitos que produzem bem-estar têm uma tendência a se instalar melhor, porque os hábitos são respostas a problemas que nós tivemos, a situações que a gente enfrentou, que num dado momento podem mudar, e aí quando você tem um hábito extemporâneo ou anacrônico, você precisa mudar o hábito. Essa é a questão, né? Quer dizer, quer ver um exemplo prático? Os homens começaram a ter mulheres em ambientes de trabalho. Isso teve que mudar os hábitos. Por quê? Porque os homens começaram a trabalhar com mulheres. E à medida que a gente começou a trabalhar com mulheres, a gente teve que alterar determinados comportamentos. Se você não altera esses comportamentos, você na realidade é um grosso. É um mal educado, certo? E que, no âmbito geral, você começa a ter problema de sustentabilidade comportamental. Porque isso começa a gerar... Então, a economia não é nossa inimiga,
A economia brota dos nossos comportamentos, das nossas ações. Economia significa cuidar da casa. Cuidar da casa. Sustentabilidade econômica significa cuidar da casa, certo? Equilíbrio fiscal, que é o nome horroroso que falam por aí, significa só gasto o que cabe no meu bolso. Se você faz isso, você vive dentro do equilíbrio fiscal na sua vida no dia a dia, certo? A segunda coisa é a prática, que eu dizia, e a terceira é o seguinte: com a modernização que aconteceu aí a partir do século XVIII, né? Grosso modo, os filósofos, depois surgiram os sociólogos, né? Psicologia veio depois. Uma das coisas que se percebeu é que os hábitos estavam em constante mudança, cada vez mais, né? Porque a sociedade mudou aqui embaixo. Antes a gente era uma sociedade rural. Se você trabalhar, sei lá, vou trabalhar com clichê, num Google da vida, por exemplo. Uma Google, por exemplo. Em que os funcionários mais novos tendem a ter 12 anos de idade. Quando você entra na carreira, você tem 12. E quando você sai da carreira, você tem 17. Porque já está na terceira idade. Já não está mais conseguindo manipular as novas ferramentas. Né? É meio assim, né? Vocês tiveram uma ideia, se entrar numa redação de jornal, dos grandes jornais, a idade média da infantaria é 20 anos. 19, 21. Então você tem perfis diferentes, que tem a ver com perfis produtivos diferentes. Porque quando o ciclo é muito curto, não dá tempo de fazer o percurso. Quando o ciclo é muito curto, a tendência a você não desenvolver vínculos afetivos é muito maior. Quando o ciclo é mais longo, a tendência a produzir vínculos afetivos é maior. E quando você produz vínculos afetivos maiores, é mais fácil você desenvolver atitudes como responsabilidade, como eu dizer não e não ficar com medo, porque é normal ter medo. Só não tem medo quem não entende nada da vida, né? É normal ter medo, mas isso é outro assunto também. Então, a terceira variável importante disso daí é o nascimento da ideia de que quando você quer mudar um hábito, todo mundo tem que mudar, senão não funciona. Tem nome técnico para isso, né? Um palavrão, que eu não preciso entrar nesses nomes técnicos aqui, do debate de comportamento e ética, mas essa escola entende que para você mudar hábitos, eles consideram isso de racional. O que é ser racional? É que funcione para todos. Se não funcionar para um, não deu certo. É claro que isso é um exagero, que chama de argumento hiperbólico. Isso que eu acabei de dizer, não funciona para ir, não valeu. Não é verdade, né? Claro que não é verdade. Mas a ideia é, se você quer uma alteração de hábito, uma alteração de costume, se você quer introduzir uma prática nova, essa introdução de prática nova tem que valer para todo mundo. De alto a baixo, de baixo ao alto. Porque os seres humanos são seres racionais. E a gente cada vez mais tem mais acesso a mais informação. E que também tem seus problemas, hein? Eu falo isso para vocês porque o tempo inteiro eu quero deixar claro para vocês que essa é uma discussão complexa, que é um recorte num debate muito mais amplo, né? Mas cada vez a gente tem mais informação. E quando você tem mais informação, você tende a comparar coisas. Você começa a perceber certos gestos, né? Então hoje, sei lá, há 50 anos atrás, alguém poderia não perceber que está sendo tratado daquele jeito porque tem uma determinada cor ou porque está vestido de determinada forma. Talvez ele nem percebesse. Mas hoje ele começa a perceber, certo? Então, há uma tendência no mundo moderno a que a gente só respeita propostas que valham para todos. Quando não vale para todos, a gente fica, estou sentindo cheiro de pizza nisso. Acho que isso daí só vale para 2, né? Que é um outro problema.
a gente está despertando para o Brasil. Nós estamos vivendo uma época muito boa no Brasil. Parece uma piada de mau gosto que eu fiz. Mas, assim, de certa forma, nós estamos vivendo uma época muito boa no Brasil. Com todos os problemas que a gente tem. Né? Porque está havendo no Brasil um certo despertar para determinadas coisas. Né? E uma dessas coisas que a gente está despertando é para isso. O mundo moderno ele tem uma vocação ao universal. Em vários níveis, inclusive na economia globalizada. Chinês faz uma coisa lá, bate aqui, por exemplo. A realidade é ambivalente, né? Mas essa vocação ao universal implica que para eu assimilar um tipo de hábito, para eu assimilar um tipo de comportamento, se eu não perceber que isso é universal, na prática, é na prática. É por isso que durante muito tempo se falou que se você queria conhecer como funciona a estrutura de gerência de uma empresa, com quem você devia falar? Não com gerentes, com as secretárias. Você devia conversar com as secretárias. Elas sim sabem como funciona a gerência. Elas sim sabem como que aqueles que estão aqui em cima, na prática, se comportam. Aquilo que se chama tecnicamente de infraestrutura. Tem um filme muito bom, 2 policiais querem entender um crime que aconteceu numa cidade, um deles mais jovem, todo metidinho assim, vai falar com os policiais da cidade. O outro mais velho, mais maduro, vê um salão de beleza, o filme se passa nos anos 60. Entra no salão de beleza, senta. O filme se chama Mississippi em Chamas. Ele se senta no salão de beleza, começa a brincar com a cabeleireira, faz assim, é meu careca, faz assim no cabelo. O que você pode fazer por mim, né? Aí as meninas começam a rir no salão, e aí ele começa a parecer que não está falando de nada, e descobre muito mais coisas do que o outro, que foi falar com a oficialidade. Né? Então, assim, nesse nível, as pessoas cada vez mais percebem de que uma proposta de mudança só funciona quando ela tende ao universal. E essa tendência ao universal tem que vir de quem estabelece a norma. É claro, tem hierarquia. Tudo tem que ter hierarquia. Né? Essa história de que tudo é horizontal, essa conversa é para enganar a pessoa, é conversa para tirar seu dinheiro. Né? Não tem hierarquia, tudo é horizontal, não existe isso. Né? Então, assim, vem da hierarquia. A vida pede hierarquia. Ela é organizada dessa forma. Né? Então, se hierarquia, ela tem que dar o exemplo, ela tem que dar o reconhecimento. A hierarquia é aquela que produz visibilidade. Só que ela é vista por outros níveis da hierarquia. E, ao mesmo tempo, ela é avaliada por outros níveis da hierarquia. E a autoridade dela nasce dos outros níveis da hierarquia. É infernal, é um sistema. Isso é sustentabilidade. Os níveis, digamos, mais colados ao chão da hierarquia é que dão reconhecimento ao nível mais alto da hierarquia. Mas esse nível mais alto da hierarquia é ele que faz com que quem está abaixo da hierarquia, você está falando que é para eu dizer não, então eu disse não, e aí não pode vir alguém depois lá, um chefe de alguma sessão, e dizer para ele, não, mas esse cara ficou com medo de fazer isso, essa mulher ficou com medo de fazer, se recusou, sei lá, a fazer hora extra, sei lá o quê. Certo? Então, assim, são essas 3 coisas. E, por último, eu queria só fazer uma relação com o mundo que a gente vive hoje. Tá? O mundo que a gente vive hoje, ele é um mundo em rápida transformação. É um mundo que tem uma série de desafios, né? Bastante grandes. Até ontem, a gente achava que o mundo ia viver em paz para sempre, que a sociedade liberal é a democracia liberal que a gente fala, né? E a economia de mercado ia transformar o mundo num mundo pacífico. Isso não é verdade, né? Assim, se os chineses provarem que você pode produzir riqueza sem democracia, a democracia pode dançar, tá?
o avanço das mídias sociais, produzindo uma visibilidade no nível de promiscuidade total, pressiona as estruturas de representação política. Não só no Brasil, tá? Então, o mundo hoje, ele tá passando por uma fase mais ou menos semelhante, guardando-se suas devidas diferenças, ao momento da Revolução Industrial, que mudou processos, procedimentos, né? Você tinha gerações que viviam acendendo lâmpadas com gás na cidade, isso acabou. Que nem motorista de ônibus, que nem trocador de ônibus. Tá? Isso dá medo da gente. Isso dá medo na gente. Né? Quer dizer, dá medo porque existem transformações em curso. O mundo está em transformação. Isso nos pressiona a enfrentar essas transformações. Mas a gente só consegue enfrentar essas transformações quando você olha para elas. Não adianta você negar elas. Você tem que conhecer elas. E uma das transformações que certas áreas do globo está passando, inclusive grande parte do Brasil está passando, é a insustentabilidade do comportamento irresponsável. As empresas não aguentam mais comportamentos irresponsáveis, a sociedade não aguenta comportamentos irresponsáveis, as esposas não aguentam comportamentos irresponsáveis, os maridos não aguentam, os filhos não aguentam, os pais não aguentam. Não é que isso é uma festa, isso implica num certo estresse. Isso implica num certo estresse, né? A mudança que o mundo vem passando exige das pessoas assumir a autorresponsabilidade. E por quê? Porque cada vez mais os outros não querem assumir responsabilidade no seu lugar. Cuidar de alguém é uma coisa. Assumir responsabilidade pelo comportamento delas é outra coisa. Senão você volta na escala de vocês, que eu achei muito didática, muito boa. Você volta lá para uma situação anterior. Né? Não. Cuidar de uma pessoa é você estar numa relação de interdependência. As pessoas cuidam uma das outras. E hoje, cada vez mais, o mundo do jeito que está, confuso. O mundo está confuso, não é só você que sente confusão, está confuso mesmo. Vou contar aqui uma coisa para vocês. Ninguém sabe para onde o mundo está indo, tá? Ninguém sabe. A gente não sabe o que vai acontecer na Europa daqui a 10 anos. A gente não sabe o que vai acontecer nos Estados Unidos daqui a 10 anos. Ninguém sabe. É por isso que está se pensando tanto. E o mercado, sábio como sempre foi, oferecendo solução para necessidades, trouxe de volta a atividade do pensamento público, que é o que eu faço e que outros colegas fazem, que nasceu na Grécia, quando a Grécia entrou em decadência. É aí que nasceu a filosofia, na decadência, daquele sistema para passar para outro. E é justamente porque a gente está um pouco confuso que a gente está tendo que pensar, né? Mas uma coisa a gente é capaz de perceber: os sistemas de sustentabilidade demandam pessoas responsáveis, demandam pessoas autônomas, pessoas que são capazes de assumir o que se chama de maioridade, né? E a gente tem que tomar cuidado com a ideia de que nós vamos conseguir continuar terceirizando a responsabilidade, que a gente vai continuar produzindo cultura de vítima. Cultura de vítima estoura a economia do país, estoura a economia da empresa e faz de você uma pessoa dependente. A única forma básica de autonomia que existe é você saber que você é responsável pelo que você ganha, você é responsável pelo seu trabalho, você é responsável pela sua atitude. Então, ela está inserida num problema mundial, né? Inserida num momento difícil que a gente está vivendo, mas os momentos difíceis são justamente os momentos que a gente tem que ter as grandes ideias para enfrentar esses momentos.